Olá, meus queridos, vamos para mais um vídeo aqui sobre equação do primeiro grau. Dessa vez um vídeo específico com exercícios e questões de concursos, né? Onde eu fiz um apanhado aqui com algumas questões que são quase que modelos, sempre aparecem em muitos concursos e envolvem resolução com equação do primeiro grau. Mas antes disso, eu vou passar aqui alguns lembretes para você sobre como interpretar a equação do primeiro grau, né? Porque muitos alunos geralmente sempre reclamam para mim, resolver a equação eu até desenrolo, mas quando fala de montar a equação, eu não consigo interpretar, transformar a linguagem de língua portuguesa para a linguagem matemática, né? E principalmente quando envolvem letras, incógnitas e são expressões algébricas que muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então preste atenção, tá? Ó, soma de um número com o seu sucessor. Se eu não conheço esse número, eu vou chamar ele por uma letra. Você pode chamar ele de n ou simplesmente chamá-lo de x. E eu quero somá-lo mais o seu sucessor. O sucessor não é simplesmente o que vem depois, tá? Porque o que vem depois é bastante relativo. Mas o sucessor é um número natural mais um, tá bom? Então, se eu quero saber o sucessor de x, eu vou somar esse x aí com x mais 1, tudo bem? E aí, no final das contas, né, a gente vai somar aqui esses 2x, eles têm a mesma natureza, né, que é x, vai ficar 2x mais 1, tá certo? Então, somar um número com o seu sucessor é 2x mais 1. A soma de um número com o seu antecessor, então, um número que eu sou desconhecido, é o x, eu vou somar isso com o antecessor dele, tá? O antecessor dele é ele mesmo menos 1, tá? É ele mesmo menos 1. Então, no final das contas, vai ficar aqui, ó, 2x menos 1, tá certo? Deu para entender? Agora vamos falar aqui sobre dobro e triplo, né? O dobro é vezes 2, triplo é vezes 3, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim sucessivamente. Quando você fala de um número qualquer, é só você grudar essa letra ao número, porque a multiplicação faz com que um número e uma letra fiquem grudados, tá bem? Então, se eu quero saber de um dobro, o dobro de um número fica 2x. Se for o triplo, é 3x. E assim sucessivamente, tá? É só você ir acrescentando a quantidade ao que você deseja, tá bom? Próximo, 10% de um número. Como é que a gente sabe, então, associar a porcentagem com álgebra? 10%, gente, não é 10 sobre 100? Se eu for cortar aqui um zero pelo outro, vai ficar 1/10. Então, é 1/10 de um número qualquer, no caso, o meu x. Resumindo, vai ficar x sobre 10. Então, 10% de um número é x sobre 10. É como se dissesse a 10ª parte de um número qualquer ou de um valor que está sendo solicitado. E isso para qualquer porcentagem, é só você colocar lá a porcentagem e a letra. Vou dar um exemplo aqui sobre o 25%, que aparece bastante também. Ó. 25% de um número qualquer, 25% de x. Então, eu vou aqui, ó, simplificar o 25 sobre 100, tornando ele aqui, ó, dividindo todo mundo aqui por 5, ó, tanto em cima quanto embaixo, e aí vai ficar o quê? Ó, 5 sobre 10, né? E observa, tanto o 5 sobre 20, perdão, 5 sobre 20 ainda dá para simplificar um pouquinho mais, né? Ó, 5 sobre 20 de x, vou simplificar um pouquinho mais, ó, dividindo por 5 novamente. Podia ter dividido por 25 desde o início. Vai ficar 1/4, né? 25% também é conhecido como 1/4, né? Ou metade da metade. Um conteúdo aí de fração. Então, 1/4 de x ou simplesmente x sobre 4, tá certo? Então, 25% de um número qualquer é esse número sobre 4. É só dividir o valor por 4. Nesse caso, a gente mantém ali o x. 1/3 ou a terça parte, ó, mais uma vez, ó, é uma fração. Onde a gente vai colocar lá 1/3 do x. Ou simplesmente x sobre 3. Tá certo? Metade de um número qualquer é x sobre 2. Tá? É um número qualquer sobre 2, a metade. O quadrado de um número, isso significa pegar esse número e elevar ele ao quadrado. Ou então, quando a gente tem uma opção lá que precisa multiplicar um x por outro. Se eles têm a mesma natureza, tá? A gente só faz o quê? Juntar, né? Os expoentes, você mantém a base e aqui, ó, como o expoente é 1 de cada um, vai ficar 2, x ao quadrado. E se fosse x vezes x ao quadrado, como é que isso ia ficar? Ó, mantém a base e aumenta lá o expoente, ó, 2 mais 1 vai ficar 3, tudo bem? O cubo de um número, já ó, elevado ao cubo, é elevado ao expoente 3, ó, pegar aqui o elevado à terceira potência, tá certo?
Esse aqui é bastante polêmico e muita gente erra, tá? Que é o seguinte, ó. O valor, um certo valor A tem 10 a menos que um valor B. Aí normalmente a pessoa faz assim, né? Um valor A é igual a 10 menos o valor B. Isso está errado, tá? Isso você vai acabar se complicando. Quando você fala que um valor A tem 10 a menos que um valor B, é que esse valor A é abaixo do valor B. Então a gente pode escrever de duas formas, tá? A gente pode escrever que o valor B, tá certo? Ele precisa do valor A com mais 10. Entende? Porque como o A ele é 10 a menos que o B, então significa que o B está acima. Tá? Então B ele tem o A com mais 10. Precisa de mais 10 para alcançar a mesma estatura do B. Deu para entender? A outra maneira seria colocando o A como a evidência, né? Então seria o B menos 10, tá bom? Porque como o A ele tem 10 a menos que o B, então é o B tirando 10. Deu para entender? E aqui o inverso, né? Ó, a gente colocou aqui essa primeira situação. E a segunda, ó, o valor A tem 10 a mais que o B. Aí já parece a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá? Preste atenção. Ele está dizendo que o valor A ele tem 10 a mais que o valor B. Ou agora sim eu posso colocar o valor B mais 10. Beleza? Porque aí, ó, o A ele tem o quê? É o B com mais 10. Ou, se a gente também quiser rearranjar isso aqui, ó, o B vai ficar aqui o A tirando 10, certo? Se você quiser saber quanto é o valor de B, então é o A tirando 10. Deu para entender? Então, esse tipo de interpretação vai te ajudar muito a poder transformar uma linguagem que está em texto para uma linguagem matemática e você conseguir fazer alguns cálculos e realizar as equações. Tudo bem? Vamos então para as questões desse vídeo. A primeira delas é da banca FCC e eu vou colocar aqui em tela cheia para que você possa ver com mais facilidade, tá bom? Um pouquinho melhor e até um zoomzinho aqui para dar para enxergar melhor. Ó, em um clube de leitura há 66 participantes, sendo deles 39 são homens e 27 são mulheres. A cada semana, 4 novos homens. Então, a cada semana aumentam 4 homens e a cada semana também aumenta 6 novas mulheres se unem ao clube. A pergunta é: o total de participantes na semana em que o número de homens e mulheres são iguais, se iguala, né? Então, se eu quero que homens e mulheres se igualem, a gente vai precisar de fazer as duas equações se igualarem, né? Se equilibrarem. Mas antes disso, precisamos montar essas equações, tudo bem? Então, vamos lá. Para a equação dos homens, nós vamos precisar aqui separar o que está acontecendo aqui desde a parte inicial até o que a questão está te pedindo. Então, homens... Nós temos ali 39 inicialmente e são acrescentados, ou seja, novos homens por semana, né? Então, ó, 4 novos homens a cada semana. E aí a gente vai colocar aqui, ó, um vezes, tá? E aí essas semanas que vão se passando, a gente pode chamar de X, já que isso é a nossa variável, né? Aquilo que vai mudar e aquilo que vai ser trocado, né? E é o que eles perguntam, né? Qual o total de participantes logo em seguida. Então, vamos lá. Será 4x, beleza? X será as nossas semanas. Vou até escrever aqui do lado para você não esquecer que semanas será representado pela letra X. Tá? Então, a equação dos homens é 39 mais 4x. Deixa eu aumentar aqui só a espessura um pouquinho. Bom, já o das mulheres, que aqui a gente vai ter que se igualar, não é isso? O das mulheres são 27 mulheres inicialmente. E são acrescidas, né? São acrescentadas 6 novas mulheres a cada semana. Então vai ficar um 6x, tudo bem? Como ele quer que a gente saiba o número total de pessoas assim que elas se igualarem, então a gente vai igualar esses dois aqui agora para descobrir um valor x em comum da semana em que esse total de homens e mulheres será o mesmo, tá certo? Por isso que a gente está igualando as duas equações para formar uma equação maior, tá bom? Então, para a gente resolver isso daqui, ó, sempre leva aquela máxima, né? Você mantém aqui a igualdade aqui no meio e vai trocando de membros os números e as letras para que fique letra só de um lado e número só do outro, tá bom? Então, ó, convenientemente, eu vou jogar aqui esse 4x para lá, tá? Porque tem o 6x ali, é um pouquinho maior, então, para não ficar tão negativo, a gente vai jogar ele para lá e já que ele está somando, ele vai voltar para lá subtraindo. E esse 27 aqui, que é um número, eu não quero deixar ele aqui não, eu vou jogar ele para o lado esquerdo, para ele voltar subtraindo também, ali no 39,
e eu ficar apenas a família do X do lado direito e os números do lado esquerdo. Pode ser o contrário, Pierre? Pode ser o contrário, tá bom? Não tem problema. No final você só vai precisar ter ali um pouquinho de atenção na hora do sinal. Então vamos remontar aqui, ó. O 39 vai continuar aqui do lado esquerdo e ele vai receber aqui esse 27 sendo negativo. Já do lado direito você já tinha o 6x e vai subtrair o 4x que veio aqui do lado esquerdo, tá bom? Então toda troca de membro você faz uma operação inversa. O que é mais vira menos, o que é menos vira mais. Continuando a conta, 39 menos 27, ó, se você completar ali 30 são 3, com mais 9 dá 12. E desse lado, 6x menos 4x vai dar 2x. Deixando o x isolado, tá? Esse 2 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo, tá? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então vai ficar, ó, 12 dividido para 2. Nós sabemos, então, será na sexta semana, né? Após 6 semanas, nós teremos aí uma igualdade na quantidade de homens e mulheres, tá? Então ele quer saber, novamente, ó, o total de participantes na semana em que o número de homens se iguala ao número de mulheres. Nós sabemos que é a partir da sexta semana. Então, agora é só substituir os 6 nas duas equações e nós saberemos os homens e as mulheres, né? Começando pelos homens. Vou repetir aqui a equação, ó, 39 mais 4x, e a gente vai trocar o x por 6 para poder saber quantos homens vai ter nessa sexta semana. 39 mais 4 vezes 6 dá 39, mais 6 vezes 4, que dá 24. Somando os dois aqui, né, se você somar 30 com 20 dá 50 e 9 com 4 dá 13. Então 50 mais 13 vai dar 63 homens. Então, ó, nós temos 63 homens aí na sexta semana. Agora, para as mulheres, vou repetir aqui a equação, passar aqui um pouquinho mais para o lado. A equação das mulheres ali, ó, 27 mais 6x. E a gente vai trocar o x por 6, ficando assim, 27 mais 6 vezes 6, que vai dar 36, né? 36 com mais 27. Novamente, somando as dezenas para a gente facilitar, ó, dá 50. E somando as unidades, 7 com mais 3 vai dar 13. Então, ó, 50 com mais 13, novamente 63. Ó. Chegamos então, obviamente, naquilo que foi solicitado, né? Uma semana em que o número de homens e mulheres se igualam, 63 com 63. Obviamente, então, o total de pessoas será aí a soma, 63 mais 63, que dá 126 pessoas, chegando aí na nosso gabarito, que é a letra A, tá? Ali tá errado ali, perdão. A letra A ali é 126, tá bom? Se você procurar a questão aí, não tô mentindo, eu juro para vocês. Então a letra A, 126 é a nossa resposta, tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão, também da FCC, do ano de 2022. E ela diz o seguinte: os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso e constatou-se que a terça parte, olha só, terça parte é de um terço, né, do total de alunos torce para o time Manaus FC. Já a quarta parte desse mesmo total, vou aumentar aqui a espessura desse amarelo, torce para o time Nacional do Amazonas, tá? Quarta parte, um quarto desse total de pessoas. E os 35 que restam, deixa eu grifar aqui com outra cor, e 35 dos alunos restantes não torcem para nenhum. Parece uma questão de conjunto, não é mesmo? Mas é uma questão de equação e eu vou te mostrar o porquê. Para resolver essa questão aqui, a gente vai ter que dar nome às coisas, tá? Então, ó, veja que o total a gente não sabe. Então, o meu total de alunos eu vou chamar de X. Total vai ser o X. Para os que torcem para o time Manaus, vou colocar aqui, ó, Manaus, o Manaus FC, ele fala ali que a terça parte desse total, né? Como nós falamos no início do vídeo, vai ser X sobre 3. E os que torcem para o Nacional é a quarta parte. Ou seja, vai ficar X sobre 4, tá certo? Então isso aí vai ser bastante importante. E ainda tem aqui um restante. O restante são 35, é um número inteirinho, tá bom? Vamos lá.
Para poder montar essa equação e descobrir aí qual é o valor do total de alunos, porque a pergunta principal não é nem essa, né? Ele pergunta aqui quais torcem apenas para o Manaus. E para saber quantas pessoas torcem para o Manaus, eu preciso saber esse total, porque aí eu pego esse total e divido por 3 e a gente chega no objetivo final da questão. Então vamos montar aqui a equação, tá? Ó, o total de pessoas, né, o total de alunos, ele é composto pelo quê? Vou colocar aqui as frações, ó. X sobre 3, que são os que torcem para o Manaus, X sobre 4, que são os que torcem para o Nacional, e os 35 restantes, que não torcem para nenhum desses times, tá certo? Tudo isso aí na mesma equação. Para que eu possa aí movimentar, né, somar, subtrair, por exemplo, esse X sobre 3 e X sobre 4, a gente precisa fazer o MMC de todos os termos, porque são frações com denominadores diferentes. E para igualar esses denominadores, quando são mais de 2, a gente usa o MMC. O MMC de 3 e 4, que são os únicos denominadores aqui, é só a multiplicação de 3 e 4, já que eles, ao serem fatorados, você vai perceber, né? Vou fazer aqui rapidinho para mostrar a você. Você vai dividir por 3, vai sobrar o 4 aqui, dividindo por 2, sobra 2, dividindo por 2, não vai sobrar mais nada, tá? E aí, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, números assim mais baixinhos, e principalmente esses que ao serem fatorados vão dar no mesmo, né? Você pode multiplicar 3 e 4 vai dar 12. Então, todo mundo aqui vai ficar com o denominador 12, tá? Vai ficar aqui, ó, 12 igual 12 de novo. E aqui do outro lado eu vou colocar todo mundo com 12. Fica até mais fácil e mais esteticamente bonito. E aí, para saber os numeradores, eu não vou sair repetindo não, tá? A gente tem que fazer aquela máxima de toda fração, né? Que o de baixo ele serve para quê? O de baixo divide e o de cima multiplica, tá? E a gente vai fazer isso com todo mundo, né? Aqui, ó, do lado esquerdo, ó, 12 dividido para 1 é o próprio 12, vezes x vai ficar 12x. Aqui desse lado, 12 dividido para 3 dá 4 e 4 vezes x é 4x. Mais 12 dividido por 4 dá 3 e 3 vezes x é 3x. 12 dividido para 1, né, que quando não tem nada embaixo é 1, é 12. E 12 vezes 35 dá 420, tá certo? Agora que já igualamos os denominadores, eu posso até eliminá-los, porque em uma equação aqui, um desses números 12 vai passar multiplicando para o outro lado, vai acabar cancelando um 12 pelo outro. Então você pode cancelar eles assim, tá? E agora vamos prosseguir com essa equação, ó. Letra tudo de um lado, número tudo do outro. Para isso, eu vou jogar tanto esse 4x quanto esse 3x aqui para o lado esquerdo, né? Posso até jogar com 7x, juntar tudo, né? Fica até mais fácil. E aí vai ficar dessa forma, ó. 12x menos 7x é igual a 420. 12 menos 7 vai dar igual a 5, né? Ó, 5x é igual a 420. Basta agora passar os 5 dividindo e a gente consegue saber o valor total de alunos aí nessa pesquisa. 420 dividido para 5. Vou te dar uma dica muito boa para você não ter que perder tempo com divisão por 5, tá? É só você dobrar o valor, ó. 420 vai virar 840. E aí você puxa uma casa decimal, ó. 84. É isso mesmo. E sempre vai funcionar com divisões por 5, seja decimal, inteiro, número positivo, negativo. Por que isso acontece? Porque quando eu dobro o valor em cima, dobro o valor embaixo também. Então ficaria 840 dividido para 10, que é 84. E isso funciona para qualquer número racional, tá bem? Então, ó, 84 é o total de alunos, mas não acaba por aí. E ainda bem que não tem nenhuma alternativa com 84, porque provavelmente alguns iriam marcar. Ele pergunta o quê? Ó, por isso que é bom destacar a pergunta principal: quantos torcem para o Manaus FC? E o Manaus FC é x sobre 3. Então eu vou ali, ó, na minha parte das frações e pegar o 84 e dividir por 3, tá certo? Dividindo só o 8 por 3, eu vou precisar aqui de 2, né? 2 vezes 3 dá 6, para 8 vai sobrar lá 2, né? Eu vou fazer aqui a divisão, né? Como alguns me digam, faz a conta feito gente, não vai fazendo divisão assim de cabeça não, que a gente não acompanha. Então vamos lá, 8 dividido para 3 dá 2 e sobram 2. Vai descer o 4. 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 6 é o próprio 24, não sobra nada. Então o que torce para o Manaus são 28 alunos e a gente vai lá marcar a nossa alternativa
que é a letra D. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Essa da INDEC do ano de 2013. Não se engane, por mais que seja de 2013, já fazem aí mais de 10 anos, mas esse aí é um padrão da banca INDEC e de muitos concursos que estão aparecendo por aí, que é te dar uma equação e ele não pergunta o valor de x, ele pergunta o valor de 3x, de 2x, e acontece bastante. Então, para isso, a gente vai calcular esse valor de x e depois substituir ali vezes 3, tá bom? Então, vamos, ó. 3x menos 2 mais 4, coladinho com um parêntese. Isso aqui representa a propriedade distributiva da multiplicação, que é multiplicar todo mundo por 4 ali. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. 3x menos 2, aí vamos lá, 4 vezes x dá 4x, e 4 vezes 3 vai dar 12. Isso tudo igual a um x, está lá perdidão do lado direito. E aí vamos organizar, né? Deixar as letras todas de um lado e os números tudo do outro, tá? Reorganizando então aqui a nossa equação, né? Do lado esquerdo eu vou deixar só os valores aí, já estão primeiramente, né? Que é o 3x e o 4x. Só que o x está vindo lá do lado direito, ele vai vir trocando seu sinal, né? Vai ficar menos x. Já do lado direito, né, não tinha mais nenhum número, então todos vão vir de viagem, né? O menos 2 vai virar mais 2, né, 2 positivo, e o 12 vai virar menos 12, tá? Então toma cuidado aí com esses sinais, vai devagarzinho, com calma, usa seta, você pode circular para poder facilitar a sua conta. 3 mais 4 dá 7, com menos 1 vai ficar 6, né? Então 6x vai dar igual ao quê? 2 menos 12, toma cuidado nesse 2 menos 12, porque aí se você tem 2, vai tirar 12, né? Como se você só tivesse R$2 para pagar uma dívida de 12. Você ainda fica devendo 10, tá certo? Então toma cuidado com isso daí, porque esse sinal pode te enrolar. O x então vai ser, ó, esse menos 10 sobre 6, que eu posso simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, para ficar uma fração mais fácil de calcular depois, né? Ó, metade de 10 vai ser 5, continua sendo negativo, e metade de 6 é 3. Então dá menos 5 terços. Como a questão me pede 3x, então é 3 vezes esse valor que eu acabei de encontrar, né? Ó, 3 vezes menos 5 sobre 3. E aí vem, ó, uma sacada muito interessante para você. Você pode cortar esse 3 com esse 3. Porque, ó, é uma multiplicação, você pode dividir então a parte de cima pela parte de baixo. Mas, se você não se lembrar disso daí, não se preocupa não, ó. 3 vezes 5 dá 15. Os sinais são diferentes, então fica negativo. Dividido para 3 fica em menos 5. Do mesmo jeito. Então chegamos ali na nossa resposta, que é a alternativa letra C. Estude bastante as operações com números inteiros, tá? E não vá se enrolando muito com aquele mais com menos com menos. Isso aí enrola bastante você, tá? Quando você estiver falando sobre multiplicação e divisão, tá? Vou colocar até aqui, ó, multiplicação e divisão. Os sinais, quando eles forem iguais, tipo mais, menos, o resultado será positivo, tá? Então, quando você estiver multiplicando ou dividindo sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, mais. Agora, quando os sinais forem diferentes, seja mais, menos ou menos, mais, tá? Quando estiver falando de multiplicação ou divisão, o resultado sempre será negativo, tá? Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. E quando é adição e subtração, eu prefiro sempre levar a ideia da dívida, né? Falou em dinheiro, a gente consegue desenrolar tudo. Você vai pensar muito melhor. Quando você tem um número positivo, é o dinheiro que você tem em mãos. E o dinheiro negativo, né, é a dívida. Então, foi o caso aqui, ó, 2 menos 12. Você tem R$2, mas está devendo 12. Então, mesmo que você pague, ainda fica devendo 10. Aí, dívida é negativo e o saldo é sempre positivo. Então, pega essa dica aí para você não errar mais. Vamos para mais uma questão aqui da INDEC. Em uma folha de papel medindo 35 centímetros de comprimento por 22 de largura, né? Nós temos aí, no caso, uma forma geométrica, né? Um retângulo de uma folha, né? Eu vou aqui inserir um retângulo para ficar mais fácil da gente entender essa parte, tá? Então, a forma, vou pegar aqui um retângulo para ser a nossa folhinha, só para você entender isso daí. Ele mede aí 35, que é a parte maior, e 22, a parte menor. E são recortados todos os cantos, né? Então vai ter um cantinho aqui, um cantinho aqui, um cantinho aqui e um cantinho aqui sendo recortado.
e esse cantinho aí é um quadrado medindo x por x, tá? Beleza? A função que representa a área, olha que interessante. A área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Então, sem recortar, a área seria o quê? 35 vezes 22. Bom, 35 vezes 20 é o dobro de 35 com mais um zerinho, né? 35 vezes 20 daria 700. E 35 vezes o 2 é 70. Então, a área originalmente é 770. Aí você já tem uma noção ali da alternativa, né? 770. Mas ele vai recortar. Se vai recortar, então vai retirar, tá? Então, nossa nova área, vou chamar aqui área 2, será 770 menos a área dos quadradinhos que foram recortados, tá? O quadradinho, do mesmo jeito que um retângulo, é a base vezes a altura. Então, x vezes x é x ao quadrado. Cada um dos quadradinhos, né, vou colocar aqui, desenhar um quadrado, cada um deles, a área vai ser x ao quadrado. Como nós temos 4 cantos nessa folha, então será 4x ao quadrado. E aí já resolvemos a questão. Ele só pede apenas a expressão algébrica que fala dessa nova área, né, onde foi recortado os cantinhos com quadradinhos medindo x por x. Resposta, então, letra C. Tudo bem? Vamos agora para uma questão da Cesgran-Hill, para nós finalizarmos esse vídeo de exercício sobre a equação do primeiro grau. E ela diz o seguinte: Maria comprou 21 metros de corda. Então, a primeira informação aqui, que ela comprou 21 metros de corda. Depois, 33 metros do mesmo tipo de corda. E aí pagou 9,60 a mais. Lembra aquela questão que eu falei lá no início do vídeo sobre o a mais? Vamos tomar cuidado com isso agora. Do que ela pagou na primeira compra. Se nas duas compras o metro de corda custou a mesma quantia, né? Então vamos dizer que o metro de corda seja x, certo? Significa o valor do metro de corda. Quanto ela pagou na primeira compra? Bom, o que aconteceu da primeira para a segunda compra, né? Na primeira compra ela comprou 21x. Tudo bem? Porque 21 metros de corda, né? Cada x é um metro de corda. Na segunda compra, ela comprou 33. Então, se eu subtrair 33 menos 21, vou colocar aqui para você ver, 33x menos 21x. Por que eu estou subtraindo? Porque houve uma diferença, né? O 9,60 foi pago a mais. E eu estou subtraindo justamente por isso, porque a segunda compra teve R$ 9,60 a mais. Então, se eu pegar a segunda menos a primeira, é justamente o 9,60. Essa é a diferença de uma compra para outra. 33x menos 21x, se a gente só subtrair aí, vai dar 12x. Essa é a diferença. É igual a 9,60. Se eu passar agora dividindo, né, 9,60 dividido por 12, eu vou saber quanto é o metro de corda, tá? E para dividir 9,60 por 12, eu vou acrescentar aqui no meu 12 duas casas decimais para poder dividir aí com tranquilidade, né? É só cancelar agora a vírgula, 960 dividido por 1.200, que posso até cortar um zero, né? 96 dividido por 120. Vamos fazer? 96 dividido por 120. Não dá para dividir, né? Então vai ficar 0 e 0, 960 dividido por 120 vai dar 8, cara. 8 vezes 120 dá o próprio 960 e não sobra nada. Então é 80 centavos um metro de corda, né? Um metro de corda aqui, 0,8. E ele pergunta quando ela pagou na primeira compra. Se na primeira compra foram 21 metros, então basta multiplicar 21 vezes 0,8, que a gente vai saber quanto foi comprado na primeira compra, tá certo? Então, de uma maneira simples para resolver essa questão. Tem uma outra forma também, mas essa aqui eu achei a mais simples, porque a gente só quer saber quanto ela pagou na primeira compra. E se quiser saber também na segunda, só substituir ali 80 centavos no lugar do x vezes 33, tá? Então, vamos multiplicar. 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 0 vezes todo mundo dá 0, somando aqui vai ficar 168. Contando as casas decimais, né? Só tem uma casa decimal na minha conta. Então, na resposta também só vai ter uma. 16,80 foi quanto ela pagou
na primeira compra, letra B. Uma questão que para muitos foi considerada difícil, porque a forma de resolver, existe uma outra maneira que dá uma equação bastante grande, e aí a gente vai ter que utilizar frações e alguns conceitos lá da regra de 3, né, da proporção, para poder entender, né? Ó, se ela comprou 21 custando X, ou Y, por exemplo, 33 ela custou Y mais 9,60, e aí é todo um processo. Eu espero que com essa forma aí você tenha conseguido entender e também todo o nosso vídeo. Então, pegue seu material, faça questões envolvidas da banca que você está estudando, né? Pegue provas anteriores dessa banca e foque bastante nelas para que você se acostume com o texto, a leitura e a forma de interpretar a equação do primeiro grau na banca em que você está disposto a fazer um concurso. Então, espero que você tenha entendido, um ótimo exercício para você, um bom raciocínio e até a próxima aula.